Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Este talvez seja o vídeo mais claro que você já viu sobre usos e costumes. Talvez seja o vídeo mais explicativo sobre esse assunto. Fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que será esclarecedor para você. Esse é o primeiro vídeo que eu faço para tratar exclusivamente sobre doutrina versus costume. Nós vamos fazer as definições para que fique claro. Primeiramente eu vou definir doutrina, depois eu vou definir costumes e suas implicações. Vamos lá, qual é o conceito de doutrina de acordo com a Bíblia, de acordo com a teologia? Atenção, doutrina é um conjunto de ensinos bíblicos que fundamentam a nossa fé e que todo cristão precisa crer. Esse é o conceito de doutrina. Eu vou dar só alguns exemplos de doutrinas que todo cristão precisa crer para não perder a salvação. Vamos lá. Doutrina da criação. Ensina que Deus deu origem a tudo que existe no universo. Doutrina da pecaminosidade humana. A raça humana é pecadora, não tem jeito. Todo mundo já nasce em pecado. Outra doutrina, crer que só existe um único Deus verdadeiro e que não há outro Deus além dele. Outra doutrina, crer na encarnação de Jesus, no sacrifício de Jesus e sua morte para a purificação dos nossos pecados, na ressurreição corporal de Jesus como garantia de nossa ressurreição futura, doutrina do arrebatamento, doutrina do juízo final, que nós vamos prestar contas um dia com Deus. São esses alguns exemplos de doutrinas básicas que você precisa crer, senão a sua salvação será comprometida. Sabe por quê? A falta de crença em uma dessas doutrinas acarreta uma prática que se desvirtua das práticas recomendadas na Bíblia. O exemplo, se você não crer que o ser humano é pecador, então você descarta a possibilidade de um Salvador. E aí já é um problema seríssimo. Se você não crer no juízo final, então você descarta a possibilidade de viver uma vida moralmente justa aqui. Você percebe que negar doutrinas fundamentais acarreta a perda da salvação porque conduz a uma prática que não é uma prática que Deus aprova. Agora vamos ao conceito de costumes. O que são costumes? São tradições e culturas humanas geradas a partir de uma interpretação de uma doutrina fundamental na Bíblia. Eu já falei de doutrina fundamental, que eu citei anteriormente. Os costumes surgem como interpretação dessas doutrinas. Na prática, em outras palavras, a doutrina é a parte teórica, já os costumes é a parte prática, é a aplicação da doutrina. Com uma diferença, é que na doutrina todo cristão precisa crer, porque senão ele pode perder a salvação e porque essas doutrinas estão claras na Bíblia. Já o costume, nem todo cristão precisa obedecer, porque eles não estão claros na Bíblia e são fruto de uma interpretação de algum ensino da Bíblia. Assim como eu dei exemplo de doutrinas bíblicas, eu darei agora costumes que nós vemos nas igrejas. Por exemplo, não ouvir música secular, não ir a uma partida de futebol, não poder assistir a um filme, a mulher não poder usar um brinco, o homem não poder usar um cordão. São costumes, não são doutrina. Agora, que uma coisa fique bem clara, uma boa doutrina produz bons costumes. Vamos fazer a diferença prática entre costume e doutrina? Bora lá. Costume é humano, doutrina é divina. Costumes são locais, doutrinas são universais. Por exemplo, no Brasil, se eu sou um cantor, eu só devo gravar música evangélica. Já nos Estados Unidos, há mais de 40 anos, há muitas décadas, uma pessoa evangélica pode gravar música não evangélica que a igreja de lá não estranha. Costume é mutável e temporal. Doutrina é imutável e atemporal. Ou seja, algumas décadas passadas, se o homem fosse crente, ele não podia usar um boné. Crente não podia ouvir rádio nem assistir televisão. Isso mudou, costume muda, doutrina não muda. A encarnação de Jesus, a ressurreição de Jesus, a inspiração da Bíblia são doutrinas imutáveis. Costumes são denominacionais, doutrinas são absolutas. Ou seja, tem igreja que isso pode, já tem igreja que isso não pode, porque varia de igreja para igreja. Já a doutrina não varia, tanto faz você ser batista como você ser da Deus é Amor, todos dois vão crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E onde é que a gente vê um exemplo claro de doutrina na Bíblia? Os cristãos judeus não comiam carne sacrificada para ídolo. Já os cristãos gentios podiam comer.
Paulo disse que se eu comesse carne sacrificada para ídolo, eu não estaria pecando, porque isso não é uma questão de salvação. Agora, no caso especial do Brasil e dos Estados Unidos, por exemplo, a doutrina que mais tem gerado costumes é a doutrina da santificação. A doutrina da santificação me diz que eu sou separado para Deus e que, portanto, eu não posso me amoldar a esse mundo, me conformar a esse mundo, que eu tenho que ser diferente. Essa interpretação é correta. A doutrina da santificação na prática me diz que tudo que não é religioso, que tudo que não é cristão, eu devo olhar com ressalvas. Na prática, eu devo me comportar diferente do mundo. Se no mundo, por exemplo, as pessoas não casam e não valorizam o casamento, eu, como cristão, preciso valorizar o casamento. Se no mundo, por exemplo, tem alguém que compra e não paga, eu devo comprar e pagar. Porém, os pentecostais, eu falo com propriedade porque eu sou pentecostal e fui criado nesse ambiente, os pentecostais levaram as aplicações da doutrina da santificação quase às últimas consequências. Vamos ver alguns exemplos. Olha, uma doutrina bíblica fundamental é essa aqui: o meu corpo é templo do Espírito Santo, ou seja, Deus mora em mim. Qual seria a aplicação normal dessa doutrina bíblica? A aplicação normal disso seria o seguinte: olha, se o Espírito Santo habita em mim, então eu não devo me prostituir. Eu não devo despertar sensualidade em alguém que não é o meu cônjuge. Terceira aplicação: eu não devo me exibir para despertar a atenção de alguém, porque o meu corpo é santo. Essa seria a aplicação mais viável e mais bíblica da coisa. Porém, alguns irmãos levaram isso às últimas consequências. Então, o que a maioria dos irmãos pensaram algumas décadas passadas? Ora, se o meu corpo é templo do Espírito Santo, então a mulher não pode usar roupa sem manga. E algumas igrejas dizem o seguinte: mulher pode usar roupa até aqui. Outras igrejas dizem, mulher só pode usar roupa se for até aqui. Ou seja, essas igrejas levaram a doutrina da santificação às últimas consequências. E isso deu algum problema, gente, porque por causa disso, muita gente foi disciplinado na igreja, muita gente foi impedido de participar da ceia, só porque estava assistindo um programa de televisão, só porque foi na praia. Agora eu preciso dizer, nem todos os costumes que a gente às vezes acha estranho, não quer dizer que são costumes maus, são bons costumes. Por exemplo, uma mulher se vestir bem, um homem se vestir bem é um bom costume. Isso aqui é um costume que provém da doutrina bíblica. Isso aqui é uma prática que é recomendável. Só que você não pode dizer que se alguém não obedecer isso, está fora do reino de Deus, não pode participar da ceia, não pode fazer isso. Porque se você fizer isso, você vai adentrar num problema que por muito tempo os pentecostais erraram, que foi confundir a graça com a lei. O que está o problema? É que quem tem essa visão entende que a salvação de Deus é tão fraca que até uma mulher usar uma roupa de alça perde a salvação. Jesus é tão fraco na mentalidade prática dessas pessoas, é que se eu jogar um futebol, eu perco a minha salvação, porque Jesus é muito fraco para salvar. E por último, agora eu quero falar sobre costume e pecado. O ensinamento correto é esse aqui: se você não obedecer a algum preceito tradicional da sua igreja, isso não faz você perder a salvação. Agora, a não observância, atenção a isso aqui, gente, a não observância de alguns costumes pode levar você a pecar. Eu repito, não observar alguns costumes da igreja, você não peca por isso. Porém, isso pode te levar ao pecado. Isso pode fazer você pecar lá na frente. Era assim que era para ser ensinado. Eu vou explicar em termos práticos como é que isso funciona. Por exemplo, jogar futebol ou assistir a uma partida de futebol não é pecado, mas pode levar você a pecar. Porque, por exemplo, se você viciar e deixar de ir nos cultos, aí se torna pecado. Se você for numa partida de futebol e lá você brigar, lá você ofender alguém, lá xingar alguém, você peca. Ir numa partida não é pecado, mas estando lá, você pode pecar, porque você corre o risco de bater em alguém, de xingar alguém, de brigar com alguém. Isso é que deveria ser ensinado, mas foi ensinado assim de maneira radical. Jogar futebol é pecado, assistir filme é pecado. Não é assim, meus irmãos, não é assim. Outra coisa, a não observância de costumes da sua igreja não faz você perder a sua salvação, mas pode comprometer a sua intimidade com Deus. Por exemplo, ouvir música não religiosa, ouvir, por exemplo, um cantor da MPB. Você ouvindo de acordo com a letra, isso não compromete a sua salvação. Agora, se você deixa de ouvir hinos que exaltam a Deus para ouvir
só música secular, se você 24 horas só usa música secular o tempo todo, você se distancia de Deus. Você deixa de ocupar a sua mente com louvores a Deus. Se você já foi de gostar de festa, de gostar de bebedeira e começar a ouvir essas músicas, isso pode fazer você sentir saudade do mundo. E aí que está o problema, você ouvindo não faz você pecar, mas se você não tiver cuidado, você pode sentir vontade de ir para a festa de novo. Quando você só ouve música secular, não ora, não lê a Bíblia, você retira esse clima, esse ambiente espiritual do seu cotidiano. E é preciso entender o seguinte, os costumes, eles previnem de você pecar, os costumes fazem que você crie um ambiente espiritual no seu cotidiano, e isso é muito bom. A não observância do costume não faz você pecar, mas a observância do costume faz você se aproximar de Deus, faz você ter mais intimidade, faz você criar um clima espiritual na sua casa, no seu cotidiano. Então, se você se apegar muito ao futebol, se você ouvir muita música secular e nada de música cristã, isso vai causar um distanciamento da espiritualidade. Esse distanciamento, por si só, não é pecado, mas se ele não for tratado, ele vai te levar a um afastamento definitivo. Aí vai te conduzir a pecar. Isso precisa ficar bem claro. É isso que eu tinha que falar sobre doutrina e costumes. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas eu precisei ser bem explicativo quanto a este assunto. Obrigado se você ficou até aqui. Eu peço que se você tem alguma coisa a contribuir, comente, mas eu peço uma coisa, não comente sem assistir o vídeo inteiro. Tem dúvidas, perguntas? Coloca aqui nos comentários que eu vou responder à medida do possível. Deus abençoe a vocês, me siga no Instagram, siga o meu canal no YouTube, compartilhe esse vídeo e bora esclarecer o povo de Deus com relação a costumes e doutrinas.